In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na vigília, embora não seja a missa, mas na vigília da Imaculada Conceição. No sábado da primeira semana do Advento, memória de Santo Ambrósio. Este foi macho, este foi corajoso. Este foi. Não sei se vocês sabem o que ele chegou a fazer, né? Pois é interessante. Embora o Papa estivesse em Roma, né? E justamente pelo Papa estar em Roma, saiu de Roma a sede do Império. O Império se dividiu em dois. Foi para Constantinopla e a sede do Ocidente, lá no Oriente, Constantinopla, Istambul. E no Ocidente então, se transferiu a sede de Roma para Milão, deixando Roma para a Igreja. Depois nos roubaram Roma, né, de novo. Mas em todo caso. E por isso era importante também o episcopado ali, na sede do Império, né? Uma das sedes do Império. Com certeza o bispo daquele lugar era importante. Lidava com o imperador. Né? Então, e não é que o imperador resolve fazer uma guerra injusta e onde mata. Né? E de lá veio para um Tedeum, para celebrar e agradecer a Deus na catedral. Né? Mas Ambrósio não teve dúvida nenhuma, mandou fechar as portas. Aqui tu não entras. Estás em pecado. E fez o rei, não foi o primeiro, com certeza, se foi o primeiro, não foi o último, vestir roupas penitenciais e ficar fazendo penitência para receber perdão e poder ser readmitido de novo. Eu fico pensando nos padres de hoje, quanto a igreja hoje precisa de padres assim, fortes, corajosos, corajosos. Ontem ainda, afrontando um que se punha contra aquilo que eu ensino. Mas não é o que eu ensino, é a doutrina da igreja, isto. Mas, queridos, não, porque parece que a grande rejeição que eu sofro é, por exemplo, de proibir a missa Unacum Francisco, isto é, os fiéis não devem ir à missa de padre e bispo, movimento que estão em união com o antipapa e falso profeta Francisco. E tem gente que admite, não, ele é um antipapa, ele é o falso profeta, mas a missa, por ser uma coisa tão grande, tão elevada, os fiéis devem continuar indo, seja ela Unacum ou não. Então, o padre ontem ainda se contrapunha a mim, né? Gravando vídeo e publicando. Né? Aliás, não só ele, tem muito. É um grande escândalo que o caso parece ser um dos grandes escândalos. Claro que chamaram Francisco de antipapa, dizer que ele é o falso profeta também são escândalos, né? Para muitos. Mas essa da missa Unacum, mas isso é da mais... Um outro padre que estava na minha comunidade saiu dizendo que apoiava em tudo, mas que não era chegou a dizer que não era da tradição proibir a participação na missa Unacum. Mas desde quando a igreja louvou, aconselhou, deixou que os seus fiéis participassem da missa com cismáticos e hereges? Isso jamais, em toda a história da igreja, isso jamais aconteceu. Isso jamais aconteceu. Jamais aconteceu. Isso é da mais legítima tradição da igreja. Jamais aconteceu a Igreja Católica Apostólica Romana deixar, aconselhar e mandar muito menos os seus fiéis a participarem de missa, por válida que seja,
mas de missa celebrada por sacerdotes que são ilegítimos, que são hereges, que são cismáticos. Jamais, jamais. Para provar isso, eu provo de forma muito simples, com um argumento ad inversus, mas eu provo, né? Porque basta olhar ali no quadro exposto na minha sala o decreto que esta igreja, que esta contra-igreja, que destes bispos que celebram missa una com Francisco e que estão todos excomungados, basta ler o decreto que eles me mandaram ali, o decreto de excomunhão, onde se diz que os fiéis não devem estar comigo e participar. Pronto, não pode. É da mais legítima tradição da igreja. A igreja nunca permitiu que os seus fiéis fossem assim, livremente, todos os domingos, a missa com hereges, com cismáticos, com apóstatas, com... Não, jamais a igreja permitiu isso. E hoje continua não permitindo. Eles podem até me chamar de herege, de cismático, de herege não, mas de cismático, podem até me chamar de cismático. Mas eles são os hereges, os cismáticos, aqueles que saíram da igreja. Digo e repito, isto não é mais a Igreja Católica. Quem celebra missa una com Francisco sai, retira-se da Igreja Católica Apostólica Romana, porque ele é um antipapa e ele é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. A pessoa, a assembleia, não é só o padre, não é só o bispo. A pessoa, a assembleia, que celebra una com Francisco, que vai comungar, a mais válida comunhão. E quanto mais válida, mais ofensiva. Quanto mais válida, maior o pecado contra a Eucaristia. Porque ali nós temos Jesus verdadeiro, no seu sacrifício eucarístico, sendo ofendido. Com heresia, com cisma, com tudo aquilo que se perpetra contra a Santa Igreja e o papado. A destruição da própria humanidade. O culto luciferiano. O culto luciferiano. Porque logo essa gente toda estará entregue às mãos do anticristo. Então, dizer, não se entende. Padre, deixa tudo de... Mas seja forte, seja homem. Deixa tudo de celebrar una com Francisco. E diz isso ao teu povo. E diz isso ao teu bispo. E mantém firme. Mantém firme. Como eu mesmo o faço. Para que a igreja continue existindo. Se não temos papa, se cardeais, bispos e até Bento XVI, padres, congregações, movimentos, religiosos e religiosas, todos saem da igreja, mantenhamos nós firmes. E mantenham-se pelo menos um pequeno resto, como ensina o catecismo da igreja, para que a igreja possa continuar viva, verdadeira, até ao retorno de Cristo. E é para isso que precisamos de padres, bispos corajosos. Sim, com certeza iluminados na doutrina, na ciência. É preciso entender isto, que quem está do lado de lá, o cisma nunca é cometido pela Igreja Católica. Nós não cometemos o cisma. Nós amamos o papado e estamos a defendê-lo contra esse usurpador, contra esse que mancha, que destrói o papado. Nós amamos a Santa Igreja e estamos mantendo-a viva, forte. Esta que é a verdade. A Igreja não comete cisma. Quem se separa dela é que faz o cisma. E se, como ensina o catecismo da Igreja, se um pequeno resto se manter fiel, e fiel, a Igreja de sempre, a Igreja que nem é tão, por isso não é tão pequena, viu? Por menor que seja, nem é tão pequena assim, porque nós temos 2000 anos de história que estão conosco.
Nós temos 2000 anos de história de Igreja Católica Apostólica Romana que estão conosco. Estão conosco. Nós estamos com eles estão conosco. Não somos tão poucos assim. Mas se restarmos atualmente sobre a terra um punhado, só um resto, como diz as Sagradas Escrituras, de homens, mulheres, sacerdotes fiéis, mas que continuemos sendo. Não vamos deixar que, se não fosse assim, a palavra de Jesus sobre a indefectibilidade da igreja não se cumpriria. Não se cumpriria. Precisamos desses sacerdotes, por poucos que sejam, mas que sejam firmes e iluminados na ciência. Iluminados na ciência católica, na doutrina católica, para entender e ver que a proibição de participar na missa e a comunhão una com Francisco é da mais legítima tradição da Santa Igreja Católica. A mais legítima, contínua, perfeita tradição. Contínua, mas desde o iniciozinho apostólico, desde o tempo apostólico é proibido a participação com hereges e cismáticos. Mas isso é da mais longa tradição da igreja. O que esses para justificar a sua covardia é que eles então fazem essas elucubrações e procuram se eximir da própria culpa. Absolutamente, absolutamente. Sejamos tantos outros Ambrósios, capazes de enfrentar os príncipes deste mundo, capazes de enfrentar o mundo, basta deixar a igreja, fazer a igreja continuar firme, forte, até o retorno do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.